noite a todos. Vou aumentar um pouquinho aqui. Assim. Estão todos me ouvindo bem? São? Legal? Tá bom. Vamos falar então sobre inferioridade. A proposta dessa reflexão de hoje é porque na nossa relação com as pessoas, nos diversos contextos da nossa vida, nas diversas frentes, né, e setores da vida, ora lidamos com pessoas que se comunicam com a gente, nos colocando num lugar de inferioridade, ou nós mesmos, diante de determinados lugares, situações ou pessoas, nos sentimos inferiores, independente de comunicarem ou não isso pra gente. Então a gente precisa, para falar de inferioridade, resgatar o conceito do que é inferior. E o interessante do conceito do que é inferior é justamente a relatividade. Porque o que é inferior a algo, né? E o que é esse algo? Depende. Eu costumo muito fazer analogia com a utilização de réguas, né? Porque a gente tem réguas de diversos tamanhos. Então, quando eu estou com uma régua muito pequena, e aí eu vou medir alguma coisa com essa régua, a depender do que eu estou medindo, eu posso considerar que o que eu estou medindo é superior à régua ou é inferior, né? Então, eu estou com uma régua de 30 centímetros. E aí eu vou medir esse microfone. Esse microfone tem mais que 30 centímetros. Estou simulando aqui, eu não tenho a exatidão no olhar, não sei, mas eu acredito que sim. Pois bem, então ele tem, né, uma elevação maior que a régua de 30 centímetros. Mas se eu pegar uma régua de 50 centímetros, aí ele já vai estar inferior ao total da régua. Por que eu faço analogia com a régua? Porque sempre que alguém nos coloca no lugar de inferioridade, este alguém está nos comparando com alguma régua que ele está usando. Né? Então, sob o ponto de vista dele, eu sou inferior. Mas o ponto de vista dele é coerente com a régua dele. Mas que régua é essa dele? É a régua que possui os espaços conquistados por ele da inteligência. Então vamos lá. Quando nós somos criados, somos simples e ignorantes, certo? A gente não tem régua de conhecimento nenhuma. A gente vem com as virtudes dormitando em nós. E aí a gente vai vivenciando as múltiplas encarnações, nas múltiplas moradas na casa do Pai. E cada encarnação me dá a oportunidade de desenvolver um pouquinho mais a inteligência. Então eu vou conquistando a inteligência à medida que eu vou compreendendo mais a vida, que eu vou compreendendo mais a lei de Deus. E como que eu compreendo a lei de Deus? Quando eu saio do campo das ideias, eu começo a agir, eu tenho atitudes. E as atitudes que eu tenho geram reações, geram efeitos. E esses efeitos me ensinam. Os efeitos que são gostosos me trazem a conclusão de que eu estou tendo uma conduta adequada, de que eu estou indo num caminho coerente com a lei da verdadeira vida. Mas quando o efeito é negativo, o efeito é doloroso, é prejudicial, isso já me chama a atenção. Opa! Acho que eu me equivoquei, acho que o caminho não é esse. É assim que nós estamos evoluindo já há séculos, há muitas trajetórias. Então, nós somos criados com a régua ali no zero, mas hoje nós já temos alguns centímetros crescidos na nossa régua. Quantos centímetros a sua régua tem? Eu não sei. Mas a sua régua, provavelmente, tem alguma diferença da minha régua. Porque nós temos nos desenvolvido cada um no seu tempo, né? Cada um na sua forma, na sua linguagem. Mas uma coisa é fato. Nós não estamos no mundo primitivo, portanto, primitivo não somos, né?
E mais, estamos num mundo de provas e expiações que está transitando para a regeneração. Então a gente já tem um estado. Não dá para dizer que a nossa régua é piquititinha, não. Nossa régua já tem um espaço. Por mais que haja uma diferença entre os espaços das nossas réguas, bom, todos nós necessitamos da mesma escola, que é o planeta Terra. Então há proximidades entre as nossas réguas. Puxa, mas como é que a gente conhece então a régua correta, a régua completa? Como que eu chego a completar essa régua? Aí foi onde Deus, na sua misericórdia, nos enviou Jesus. Ele disse: Jesus, como você já tem essa régua completa, né? Por isso você é perfeito, porque você já compreendeu a lei de amor, você já vivencia a lei de amor. Vai à terra ensinar as pessoas que a régua que elas têm é muito pequenininha, que existe uma régua maior. E direcione elas sobre os caminhos que elas devem percorrer para conquistar esses outros espaços da régua delas, para a régua delas crescer. Aí veio Jesus. E o que nós fizemos com Jesus? Nós classificamos ele, avaliamos ele, tivemos opiniões sobre ele, julgamos Jesus a partir da nossa régua. Então tinham aqueles que confiavam em Jesus, tinham os que não confiavam, tinham os que perseguiam, os que criticavam. Agora olha que interessante, quando alguém criticava Jesus, não abalava Jesus. Jesus não ficava se sentindo inferior. Por quê? Porque Jesus sabia que a crítica do outro era coerente com a reguinha dele. Por isso Jesus não ficava batendo boca ou tentando convencer ninguém de nada. Porque conhecedor da lei da vida, da lei do progresso, da lei de sociedade, da lei de liberdade, todas as leis que compõem a lei natural da vida, que estão descritas no Livro dos Espíritos, detentor desse conhecimento, ele sabia que também não adiantaria ele querer fazer as pessoas compreenderem o que elas não tinham ainda condição de compreender. Então, esses dias eu estava até dando uma palestra e trouxe uma comparação de um livro que eu já li, não sei se vocês já leram, chamado O Coiso. É um livro que a minha filha ganhou da avó, e aí eu fui ler esse livro, O Coiso. E até, talvez metade do livro, a gente foi lendo e não aparecia o tal do coiso, né? Agora imagina, você vai ler um livro, um coiso, você não faz ideia do que é aquilo. Mas eu já li o livro, o coiso apareceu. Então se eu virar para vocês agora e falar assim, gente, peraí, eu vou ali pegar o coiso e vou trazer para vocês. Vocês fazem ideia do que eu vou trazer? Vocês não conseguem nem imaginar. A não ser quem já leu um livro, mas pelas respostas aqui ninguém leu. Mas eu tenho amigos que já leram, então quando eu falo do coiso, eles já imaginam aquela forma. Percebem? A gente só consegue compreender o que a gente tem elementos para compreender. Então, se Jesus ficasse discutindo, tentando convencer o outro, é como se ele ficasse dizendo assim, alguém vem e critica Jesus sobre a régua do outro, né? Então, a régua do outro é pequenininha. Aí Jesus fala assim, não, meu irmão, mas existe essa parte aqui, ó, que é o coiso. Aí o que a pessoa fala? Não, Jesus, mas tem isso e aquilo na régua dele. Eu sei, mas tem um coiso que você está ignorando. E aí a pessoa, não, quer dizer, vai ficar um bate-boca que não vai chegar a conclusão nenhuma. Quem é casado sabe, já desenvolveu a habilidade de dizer, entendi, não entendeu nada, não concordou com nada, mas
a gente quer parar com a discussão, né? Aí a gente fala, eu entendi, mas a gente continua seguindo sem ter entendido nada. Então, Jesus veio com aquele reguão, e como ele sabia que nós ainda estávamos com a régua muito pequena e não teríamos, a maioria, a capacidade de compreender os novos espaços da régua que ele estava trazendo, ele trouxe o caminho através de parábolas, porque ele sabia que nas nossas múltiplas encarnações, cada vez iríamos compreender mais a mensagem que ele deixou, para que ele não precisasse ficar vindo toda hora reencarnar e repetir. Então ele já deixou uma linguagem que o nosso progresso intelectual e moral iria nos capacitar para cada vez compreender mais. Né? E hoje, olha quantos conhecimentos complementares nós temos acesso através da doutrina espírita que nos ajuda a compreender o Evangelho. Nenhuma leitura complementar que a doutrina espírita traga vem sem o objetivo de fazer compreender o Evangelho. Porque a base dos ensinamentos está no Evangelho. Por que está no Evangelho? Porque o Evangelho é que compõe esse reguão que Jesus veio nos ensinar, que existe. Então é por isso que Jesus não ficava batendo boca. Ele dizia, ok, meu irmão, eu entendo o seu ponto de vista, sua régua é pequenininha, ok, mas eu vou continuar seguindo, olha que importante isso. Esse é o ponto mais importante da gente entender. Jesus tinha a seguinte postura, compreendo sua opinião e está coerente com a sua reguinha, mas eu vou continuar seguindo em coerência com o meu reguinho. Porque eu não posso agir como se não soubesse do que eu sei. Por exemplo, se eu falo assim, 2 mais 2, não tem como não vir na mente de vocês o número 4. Vocês podem não querer, mas vai vir. Porque não tem como vivermos sem saber o que sabemos. Não tem como. Logicamente, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende que no processo de reencarnação há uma configuração no nosso perispírito que faz com que o nosso corpo físico bloqueie conhecimentos que a gente já tem, porque atrapalharia o novo desenvolvimento, né? Então, se eu fui uma grande matemática na encarnação passada e eu nasci com acesso a tudo isso, essa encarnação eu vou ser uma grande matemática de novo. Porque eu vou querer seguir o caminho que eu tenho mais facilidade, concorda? Mas aí Deus disse, não, meu filho, está na hora de você ir lá agora para outros caminhos, vamos pelas humanas. Aí ele bloqueia, né, meu acesso à matemática. Ah, por isso que eu tirava nota ruim em matemática? Vamos acreditar que sim, né? Melhor dizer isso. Não é que eu sou ruim em matemática, não é que eu sou tão bom que Deus bloqueou o acesso à minha memória, senão eu seria um grande matemático, né? Pois bem. Mas o que a gente assimilou na nossa consciência atual não tem como a gente seguir sem conhecer. E o que já assimilamos moralmente com espíritos, através das nossas múltiplas trajetórias, estão registradas na nossa mente espiritual. Por isso que a gente tem alguns padrões de comportamento, algumas naturezas desde pequenininho que ninguém precisou ensinar. Já vem, é da nossa natureza, porque aquilo já está assimilado, já faz parte de mim. Pois bem. Então Jesus, com muita tranquilidade, continuava seguindo sua trajetória fiel à régua dele. Então a pergunta que eu trago para vocês é, o que você faz quando alguém te apresenta a régua dessa pessoa? Porque quando alguém emite uma opinião sobre você, ela está emitindo uma opinião baseada numa comparação que ela faz com a régua dela. Aí, o que você faz com isso? Porque o ideal é, quando alguém trouxer uma comunicação que me inferioriza, antes de eu interpretar o que o outro está dizendo,
Eu preciso, não, peraí, deixa eu pegar a minha régua. Agora eu entendi. A sua opinião é porque você não tem na sua régua uma partezinha aqui que eu já tenho, por isso que eu não concordo com você. Mas está tudo bem. Se nós não ficássemos nesses instintos animais de competição, de poder, de território e tudo mais, o que a gente faria? Opa, deixa eu ver sua régua. Ih, que interessante, sua régua tem isso aqui. Entendi seu ponto de vista. Agora olha a minha régua. E o outro vai falar, poxa, é mesmo? Você tem isso aqui, entendi seu ponto de vista. Essa é a história do ponto de vista. Cada um tem um olhar de acordo com a própria régua que tem. E quando a gente vai no Livro dos Espíritos e estuda sobre lei de sociedade, que está lá, a lei de sociedade nos explica exatamente isso. Somos obrigados a viver em sociedade para sobreviver, porque essa troca é que nos engrandece. Eu não preciso viver todas as experiências das minhas encarnações. Eu aprendo com a experiência do outro. Eu aprendo com o aprendizado do outro. Por que Deus não manda um espírito para uma nova encarnação já adulto, com livre-arbítrio e agora segue? Ele manda num corpinho tão indefeso, tão dependente, para que esse espírito receba novas influências. Porque essa troca nos engrandece. Essa troca faz a gente raciocinar, experimentar e tirar as próprias conclusões. Mas quando o outro fala comigo e me inferioriza, normalmente eu tendo a já trocar o verbo conforme ele verbalizou. O que eu estou fazendo? Eu pego a régua dele. Falo, mas eu acho que você é assim, assim, assim. Aí ele pega a régua dele e fala, mas você é assim. Aí eu pego a régua dele e falo, mas você é assim. E a gente fica assim. Aí ele pega a régua, vai embora, me deixa falando sozinho. Eu fico chateada, eu vou embora matutando naquela régua. E a minha, o que eu fiz? Ignorei. O problema de ignorar a minha régua é que eu estou ignorando a minha vida espiritual. Lembra? Eu não sou primitivo. Eu estou ignorando as minhas múltiplas encarnações até aqui. Eu estou ignorando as virtudes que eu já conquistei, a inteligência que eu já adquiri, as habilidades que eu já desenvolvi, porque eu decidi duelar num diálogo aqui com alguém, ou porque eu decidi tentar convencer o outro sobre algo que ele não tem condição. E aí a gente percebe que então, no final das contas, quando alguém me inferioriza e eu me sinto inferiorizado, se eu me sinto inferiorizado, é porque eu estou usando a régua dele. Portanto, há uma fragilidade em mim, uma ignorância em mim. Porque o outro, tudo bem, ele tem a ignorância dele, mas ele tem a caminhada dele de desenvolvimento. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu acabei de descobrir que eu tenho uma ignorância. O outro me ofendeu e eu me senti ofendido. Por que eu me senti ofendido? Porque minha régua está pequena. Então, eu vou buscar conhecimento. Eu vou buscar recursos que me ajudem a erguer essa régua, já que Jesus nos ensinou que ninguém está acima de ninguém, ninguém está abaixo de ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é menor que ninguém. Por isso a importância do estudo do Evangelho. Estudo! Porque o próprio Evangelho aqui na leitura inicial estava dizendo isso. Não basta compreender sobre a vida do Espírito. Não basta acreditar na reencarnação. O que isso muda em você? Não muda em nada. Saber que tem a reencarnação, vai pegar uma turbulência no avião para ver se você não fica com medo de morrer. Vai sentir medo de morrer. Vai ver um espírito de repente aparecer na janela do seu quarto. Vai sentir medo do espírito. Saber que existe o espírito, saber da reencarnação, não
modifica a gente. O que modifica a gente é compreender que o nosso papel no mundo é evoluir e aplicar a vontade de fazer isso. Ou seja, é agir. O que me modifica é a ação. Porque quando eu agir, vai gerar um efeito, o efeito me ensina. Aí eu vou agir de novo, gera um efeito, o efeito me ensina. É só isso que transforma. Então, não precisa aumentar minha régua. O que eu faço? Vai viver. Mas não vá viver na cegueira. Busque conhecimento. Estude o Evangelho. Estudar o Evangelho é ler e se perguntar assim, mas como eu faço isso? Ah, entendi, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas como eu amo o meu vizinho que me perturba? Como eu amo o meu chefe? Como eu amo um familiar que me prejudica? Eu já entendi que eu tenho que amar o próximo, mas como? Aí eu começo a buscar recursos, eu busco leituras, eu busco estudo sistematizado da doutrina espírita. Muitos aqui na casa, alguns de vocês, quem aqui já fez o estudo sistematizado da doutrina espírita? Olha como são poucos. O estudo, tá aí a oportunidade. Porque tem gente que acompanha as palestras, mas não sabe. O Centro Espírita, que é o André Luiz, oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita. Semestralmente, o pessoal faz a inscrição e vem assistir uma aula por semana, não é isso? Uma aula por semana. E o legal da aula é que, por exemplo, eu venho aqui dar palestra, a gente não tem a oportunidade, pela falta de tempo, de ficar trocando, né, as opiniões, tirando dúvida. Mas na aula tem. Na aula a gente fala assim, entendi, mas como eu faço isso nessa situação? Aí a gente começa a trocar. Aí o outro fala de uma experiência que está vivendo. Isso é ir atrás de recursos para agir. Porque só compreender no campo das ideias não aumenta a nossa régua. A régua é moral. Ela precisa ser vivenciada para ser compreendida. Então, se nós estamos vivendo no mundo nos sentindo inferiorizados, significa que há um equívoco na régua que estamos usando. Aí a gente começa a entender sobre a passagem do Evangelho que fala de indulgência. Quem nunca leu, eu indico que leia. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem chamada indulgência. E essa passagem da indulgência diz o seguinte: nós temos uma responsabilidade social, nós temos uma responsabilidade com o progresso do próximo. Então nós não podemos ser coniventes com o erro. Mas a forma de se responsabilizar pelo progresso tem que ser benevolente. Bom, no campo das ideias entendi, mas e na prática? Como é que eu faço? Né? Eu trabalho com uma pessoa que está fazendo as coisas erradas, está mentindo, Como é que eu faço? Como é que eu colaboro com o progresso na benevolência? Eu vou deixar para vocês estudarem indulgência no Evangelho, não vou trazer não, porque senão vocês não ficam com a curiosidade de ir atrás do tema. Mas, de uma maneira resumida, é compreender que tudo tem sua hora, tudo tem sua forma e na relação da comunicação existem limites. Então, dei uma estudada lá que vai facilitar a gente de entender. Pois bem, eu estou aqui repetindo sobre a inferioridade. Agora vamos falar do sentimento de superioridade. Porque eu estou o tempo todo trazendo que o outro é que está nos julgando com a régua dele. Mas quem é esse outro que está inferiorizando com a régua? Somos nós. Porque ora nós nos sentimos inferiores, ora nós nos sentimos superiores. Eu sempre brinco nas palestras, eu digo assim, pessoal que estuda na casa espírita e se voluntaria para fazer um trabalho
voluntário na casa, dá para ele uma lista de nomes para ir chamando, ou fichas com números de passe, ou dá para ele o papel dele ficar aqui na porta do passe dizendo os 10 primeiros, essa fileira, só faz isso. Pronto, aí esse irmão já vem para cá se achando mais evoluído. Agora eu organizo os passes do Centro Espírita André Luiz. Eu não sou qualquer coisa, não. Percebe? Por causa desse vício que a gente tem de sempre categorizar que algo está acima, algo está abaixo. Então, se eu não quero me sentir inferior a você, eu vou me colocar num lugar de superioridade. Mas se eu estou inferiorizando você, eu estou com algum equívoco na minha régua. Porque na régua de Deus, como Jesus nos ensinou, somos todos iguais. O que nos diferencia são as aptidões, são os conhecimentos morais já absorvidos momentaneamente. Tem algumas maturidades que você já adquiriu que eu ainda não adquiri. Mas tem outras maturidades que eu já adquiri e você não. E estamos todos misturados justamente para que a gente vá aprendendo uns com os outros. Então o que Jesus falou pra gente diante dessas réguas? Cegos guiando cegos. Todo mundo com a régua pequenininha, cheio de opinião. Com as redes sociais hoje então tá uma beleza. Todo mundo lá é coach, é professor, todo mundo lá é sábio, diz como você tem que agir, como é ser homem, como é ser mulher, como é ser mãe, como é ser filho, como é ser profissional. 2025 anos depois, não entendemos ainda que somos cegos guiando cegos. Quem entendeu não está inferiorizando ninguém, não está se colocando superior a ninguém. Aí vem a história da humildade, que é muito mal compreendida popularmente, né? Porque entendem humilde como aquele que abaixa a cabeça, que se inferioriza. Não tem a ver com isso a humildade. A humildade tem a ver com o autoconhecimento. Você tem que ter domínio da sua régua. Porque quando alguém te elevar, você vai olhar para a sua régua e falar assim, sou isso tudo não. E quando alguém te reduzir, você vai olhar para a sua régua e falar, não sou pouca coisa assim não. A opinião das pessoas começa a encontrar lugar na nossa vida, o verdadeiro lugar. Qual é o lugar da opinião do outro? É a opinião, é uma opinião. É só uma opinião. É um ponto de vista a partir de uma régua, que não é minha. Eu devo ignorar? Não. Eu devo receber, raciocinar com a minha régua e tirar a minha própria conclusão. Porque se eu fosse só considerar a minha régua, eu não teria que viver em sociedade. Eu volto lá no livro dos Espíritos, lei de sociedade. Precisamos trocar. Se isolar é uma fuga, é paralisar o progresso, porque a lei da vida é a lei do amor e amar é servir. Eu só consigo exercitar essa evolução na relação com o outro. Aí, quando a gente entende essa história da humildade, a humildade é lucidez. Eu não preciso me vender para você. Essa é a sua opinião? Ok. A não ser quando nós precisamos chegar num consenso para seguir se relacionando. Isso é muito comum no nosso trabalho, com a nossa família, nas relações afetivas. Tem uma hora que a gente tem que tomar decisões, a gente tem que ter consenso. E aí, olha que interessante. Eu não preciso te convencer, nem você precisa me convencer das nossas regras. O que a gente precisa é fazer acordos. Olha, conforme a minha régua, o meu ponto de vista, isso é importante para mim. Aí o outro fala, ok, então eu posso fazer isso. Você dá um nome
Por exemplo, eu falo, vamos trazer para uma situação prática, tá? Eu falo assim para você. Sempre que eu te faço uma pergunta e você não responde, eu acho que você está me desrespeitando. Isso eu estou olhando para a minha régua. Aí o outro olha para a régua dele e fala assim, não, quando eu não te respondo é porque eu estou com a cabeça em outro lugar. Eu não estou te desrespeitando. Bom, a gente pode ficar aqui discutindo, é desrespeito, não é desrespeito, é desrespeito, não é desrespeito, ou a gente pode combinar, fazer algum acordo. Bom, mas é importante para mim você responder quando eu te perguntar. Tá bom, então vamos combinar uma coisa? Quando você me perguntar, eu vou tentar ficar mais atenta quando você dirigir a palavra a mim e eu vou priorizar a resposta para você. Mas, se eu não te responder, é porque eu vou estar com a cabeça em outro lugar. O que a gente pode combinar? Que você fala para mim e aí eu venho para o nosso diálogo. Eu saio de lá, desse outro lugar. Vamos combinar? Fazer é simples mesmo, assim. Vamos combinar? Pega no meu braço, fala assim, chegou aquele momento. Pronto, fizemos acordos. Porque se a gente ficar aqui, gente, tentando ter a mesma opinião, é briga atrás de briga, briga atrás de briga, briga atrás de briga, quando na verdade eu só quero ser respondida. Foi isso que Jesus fez com a gente. Jesus não teve nenhum aliado na encarnação dele. O tempo inteiro, até por aqueles que o seguiam, ele era questionado sobre as próprias decisões. Mas Jesus, por quê? Mas Jesus não é melhor? E ele nunca buscou concordância, ele fazia acordo. E deixava as parábolas, as sementes, para que quando cada um estivesse pronto, fosse compreendendo. Muito do desgaste emocional que a gente tem porque a gente se sente abaixo do outro é justamente porque nós estamos com a lente da competição, esquecendo o verdadeiro objetivo da vida. E qual é o verdadeiro objetivo da vida? É evoluir. O objetivo da minha vida é a minha evolução, não é a sua evolução. Então não adianta eu passar meus dias dizendo para você o que você tem que fazer para aumentar a sua régua. Eu é que preciso me dedicar em aumentar a minha régua. Aí no planejamento encarnatório, a espiritualidade diz assim, Bárbara, chegou a hora de você encarnar. Então você está com uma régua de 15 centímetros. Nessa próxima encarnação, a gente vai focar em aumentar a sua régua para 20 centímetros. Só que eu estou há muitos anos no plano espiritual. Estou acompanhada de espíritos brandos, pacíficos, generosos, benevolentes. Eles me explicam tudo. Sempre que eu tenho uma dúvida, eles me explicam. Eles me ensinam, eles me acompanham. Quando eu tenho dores emocionais, tristezas, eles me consolam. Eu entendo o meu passado. Eu entendo o futuro que está se desenhando. Então eu falo assim, eu tô tão consciente sobre o que é a vida e qual é o objetivo da encarnação, e eu quero tanto avançar, que eu falo assim, não, meus irmãos, não vamos aumentar para 20 centímetros não, vamos aumentar logo para 30. E aí, provação atrás de provação para mim. Aí eles dizem assim, não, pá, você está esquecendo que lá você vai estar acompanhada de pessoas com a régua menor. Aí eu, então, bom, vai lá, né? Vamos para os 20 centímetros. Acho uma bobagem. Eu daria conta de 30, mas vamos. Aí eu venho com a meta de mudar de 15 para 20. E hoje, o que eu estou dizendo? Onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi essa prova? Não é isso que a gente faz? Não é possível que eu escolhi passar por isso. Não é possível que eu escolhi essa família. Onde eu decidi me casar com esse ser humano? Né? E aí eu começo a me distrair com esses apegos que a gente criou, de regras que a gente criou no mundo, e esqueço de me dedicar em aumentar minha régua. Eu desencarno
e recebo toda a orientação e tudo mais. Eu vou embora com 15 centímetros de régua, igual eu vim. Aí no próximo planejamento carnatório, olha, Bárbara, você... Então a gente decidiu que você vai encarnar, não sei o que, você vai encontrar fulano, vocês vão se apaixonar, vão casar. Não, de novo? Casar de novo, não. Suportei essa pessoa uma vida inteira. Aí eles dizem, ué, mas você não modificou 1 centímetro da tua régua. Porque todos nós somos instrumentos na nossa evolução. Tudo que a gente vive é instrumento da nossa evolução. O que a gente está fazendo com as pessoas que estão na nossa vida e com as experiências que nós estamos vivendo? O que a gente está fazendo com as portas que se fecham, com as portas que se abrem? Com os sorrisos que nos encontram e com o mau humor do outro? Percebem? A gente desperdiça. Eu tinha que viver minha vida assim, opa, é um chamado para aumentar minha régua. E olha, outro chamado para aumentar minha régua. Ora eu vou fazer no sorriso, ora eu vou fazer na dor, faz parte. Todas essas modificações do contexto de vida estão me provocando. Acontece que lá atrás, quando começamos a passar pela civilização e descobrimos que há facilidades e há dificuldades, que tem meios mais fáceis, meios mais difíceis, e começamos a utilizar dessas facilidades para nos colocar no poder e privilegiar, nós começamos a trazer uma linguagem para a gente do privilégio e do desprivilégio, do ganho e da perda, do bem e do mal, do elevado e do rebaixado. E aí a gente começou a materializar isso. Então, nós, na fase primitiva, descobrimos que precisávamos uns dos outros para sobreviver. Eu descobri que quando eu uno o meu corpo a um outro organismo, eu produzo um outro ser humano. E eu descobri que se a gente se unir, a gente sobrevive. Porque um protege o outro. Então nós começamos a defender nosso bando. E aí a gente começou a criar regra. Tem a regra para o bando e tem a regra para quem está fora do bando. Aí a gente começou a dar um nome disso de família. Aí a gente começou a tentar fazer negócios entre famílias para buscar o privilégio, a facilidade. A gente reduzia o outro, porque o outro não tinha o que colaborar. Aí a gente decidiu que agora, para formar uma família, a mulher tem que vestir um vestido branco, o homem tem que usar um paletó, o pai tem que entrar com a mulher e entregar essa propriedade para o homem. Vocês percebem que nós que criamos essa regra? Entendem? A proposta da família, por que Deus criou essa dependência da junção para trazer um espírito, né? E o benefício desse amor familiar? Porque é uma forma de nos levar a experimentar o amor. Se nós fôssemos autossuficientes, não teríamos aprendido a ajudar, a proteger, a cuidar. Mas ao invés de nós focarmos nisso, opa, a família vem nos ensinar a amar, a gente fez da família um negócio. E agora eu tenho que trabalhar muito mais, porque se eu não comprar o vestido branco para casar com o vestido branco, então eu estou abaixo, eu sou inferior. 15 anos tem que ter festa de debutante. Quem criou essa regra? Quem criou a moda? Percebem? E nós estamos aqui, batalhando para cumprir com essas regras, quando na verdade nós deveríamos estar batalhando para elevar a nossa régua. Mas você não vai fazer o baile de debutante da sua filha de 15 anos? Não. Aí eu te olho assim, cima para baixo. E tudo bem, ele está interpretando conforme a reguinha dele, eu entendo, está tudo bem, eu não preciso brigar, não preciso reduzir ele, eu não preciso... Está tudo certo. Mas como Jesus fazia, ok, eu compreendo, mas eu vou seguir em coerência com a minha regra. Porque eu já aprendi que não é esse o valor da vida. Não estou dizendo que as práticas que o mundo nos traz são erradas.
Nós estamos num mundo que foi criado por Deus. Nós somos enviados a esse mundo. Esse mundo é bom pra gente. Tudo que a matéria nos oferece é ensinamento. Então temos que usar mesmo o mundo. Temos que viver o mundo. Esse negócio de botar o mundo como é o pecado, como assim? É uma criação divina. Deus criou o mundo, Deus nos criou nesse corpo físico para vir usufruir do mundo. Não tem problema. O problema está quando você substitui as importâncias. Quando na hora de escolher entre a moral e a matéria, a gente escolhe a matéria e fica ali sofrendo. É por isso que a gente se sente inferior e é por isso que a gente se sente superior. Agora, quando eu vou para o campo da moral e identifico que eu tenho, comparado à régua de Jesus, realmente uma inferioridade de conhecimento. Veja bem, eu não sou inferior a Jesus. Se estiver eu e Jesus perguntando para o Pai, para Deus, Pai, quem é superior, quem é inferior? Quem é melhor, quem é pior? Ele vai dizer, ninguém é melhor, ninguém é pior, todos são semelhantes. Estão sob a mesma lei de direitos e deveres. Mas Jesus tem uma superioridade em conhecimento moral, no que se refere a um avanço. E esse avanço que Jesus tem, dá a ele o dever de colaborar com o meu avanço. Por isso que Jesus não veio, fez um templo e falou, pequenos. Jesus não fez isso. Ele andou com a gente, que errava, que questionava as atitudes dele e queria abandoná-lo lá na frente. Porque ele provou que nada nos coloca acima ou abaixo, a não ser a conduta moral que me eleva à integração com o amor ou que me distancia dessa integração com o amor. Essa deve ser a nossa preocupação. Então eu devo todos os dias me sentir envergonhado, você é inferior a Jesus? Não. Você deve todos os dias se perguntar, a minha régua hoje está maior que a ontem? A gente deve acordar e desejar que hoje a gente utilize das nossas experiências para aumentar um pouquinho mais a régua. Aí a gente vai perceber que não importa com o que a gente trabalha, que não importa o que a gente veste, a nomenclatura que nos dão, as facilidades ou as dificuldades. O que importa é que tudo isso é bom para nós quando utilizamos como instrumento para aumentar a nossa renda. O que importa é relembrarmos todos os dias o verdadeiro objetivo de estarmos aqui, que é evoluir através do amor. Já essa classificação que reduz ou eleva, está na hora da gente deixar e se permitir viver essa transição que nos tira do orgulho e do egoísmo e nos aproxima mais da caminhada que Jesus nos convida todos os dias. Então eu desejo a vocês coragem, disposição e vigilância para que todos os dias vocês aproveitem para aumentar uns milímetros dessa régua. E ao desencarnar, vocês vão se surpreender com os espaços que vocês conseguiram elevar, porque decidiram não ficar perdendo tempo com comparações ou com autodestruições por causa de uma opinião de um cego guiando um outro cego. Muito obrigada, gente, por esse encontro. Até a próxima oportunidade.